Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Simões, CEO do projeto ACBR. Mais uma edição aqui do podcast do ACBR. E tenho a honra de receber dessa vez aqui Isaac Mendes, né, fundador da eMendes. Então a gente está começando uma parceria aqui com a eMendes também muito profícua. Eles vão estar lá no nosso evento também no dia do ACBR como expositores. E a gente tem aqui muito conteúdo para falar sobre reforma tributária, um assunto que está pegando fogo aqui em toda a software house, no varejo em geral, né, Isaac? Está mudando muito, sim, né? Então vai ser muito produtiva a conversa de hoje aqui com o Isaac. Isaac, um prazer receber você aqui, cara. E queria saber um pouquinho mais assim, a gente sempre tem essa característica aqui no nosso podcast, que é conhecer bem os nossos entrevistados, né? Queria saber quem é Isaac Mendes, né? Como que você começou a eMendes, né? Qual foi sua trajetória profissional até você chegar aí como fundador da eMendes? Muito bom. Primeiro, obrigado, Daniel, a todos aqui da CBR. Para nós da eMendes é muito importante essa aproximação, estar junto com vocês no mercado tão desafiador de software, para nós é um facilitador que precisamos. Acho que a parceria ela precisa ser privilegiada. Eu digo a palavra parceria, o conceito, e aos poucos, infelizmente, essa palavra tem se esvaziado, né? O sentido dela. E nós somos aí defensores da parceria. Até criamos uma palavra na eMendes que somos parceiros cêntricos, que é realmente pôr o parceiro no centro do nosso negócio. E isso eu falo para software, para a CBR, para o ecossistema que envolve todo esse processo. E estar aqui também, nesse momento, um marco histórico que estamos vivendo. É muito bom poder fazer parte dessa história junto com a CBR e levar para você um conteúdo disruptivo em um momento disruptivo. Bacana. Mas assim, qual foi o gatilho? Como que você teve a necessidade ou você viu a oportunidade de criar uma empresa como a eMendes? E até se você quiser falar um pouquinho o que a eMendes faz, os principais clientes que ela atende, né? Boa. Eu fui criado no norte de Minas. Eu sou nascido em São Paulo, mas fui criado no norte de Minas. Vim para Ribeirão Preto para fazer faculdade. E aí, com pouco tempo de faculdade, a minha esposa já estava grávida da nossa primeira filha e eu trabalhando em 2 empregos na época e precisando abrir aquela luta. Sobreviver. E aí eu fiquei na bifurcação, ou eu abri a empresa ou a faculdade. E aí, como muitos, abri a empresa, tive que parar a faculdade. E eu comecei a empresa aprendendo a dizer sim para o contador. Hoje se prega muito sobre aprender a dizer não, né? E eu sou um pouco contra. Hoje a eMendes ela surgiu porque eu aprendi a dizer sim. Entendi. E aí eu trabalhava na ProSoft antes, hoje é uma empresa que faz parte da Alterdata, né? Uhum. E estando na ProSoft eu tinha uma proximidade muito com o contador, mas eu tinha um histórico de ciência da computação, de 1 ano e meio. Uhum. Então conheci um pouco de algoritmo, de análise e sempre tive essa pegada de tecnologia. E aí eu comecei então agregar todo esse conhecimento da ProSoft, que é um ERP para contabilidade, e foi quando o governo começou a pivotar o tributário. Estou falando isso meados de 2007 para 2008. Uhum. E aí a eMendes surgiu para poder ser o elo entre a software house, a contabilidade, o contribuinte e o fisco. E aí nós temos criado soluções para formar exatamente esse elo. Ou seja, você se compadeceu da dor dos contadores ali e falou, pô, esse XML não chega, eu tenho que pegar essas informações e não vem, e está chegando tudo errado, o cara tributa, agora eu tenho que corrigir tudo, fazer um monte de carta de correção. E você falou, opa, tem uma oportunidade aqui, vou criar um serviço para que esse público se converse, porque eu realmente também eu vejo que é como se fossem 2 times de futebol, software house de um lado e contador do outro, né? E eles ali é um racha feio, né? Um pega no outro, né?
Mas eles têm que conviver juntos, né? Os documentos que um gera, o outro vai usar e um vai acusar erro. O contador, no fim, é a autoridade tributária, né? A software house tem que entender isso, né? Muito o bom. contador, ele que vai assinar a contabilidade e ele tem todo o direito de falar, você fez essa nota errada, né? Perfeito. Esse foi o cenário que eu me vi, né? Muita bola dividida, porque são perspectivas diferentes, mas também a formação inclina o contador até aquele momento para ser meio averso à tecnologia e o contrário também. Então o programador falava assim, na época eu não falava sistema, né? Fala lá com o programador da empresa. O garoto programa. Isso. E aí eu falava com o programador, ele me dizia assim, Isaac, eu entendo isso. No entanto, o meu sistema é gerencial. Então, você tem que falar isso com o contador, porque eu estou aqui na empresa para ajudar o meu cliente em relatório de comissão, Cardex, todas essas questões extremamente gerenciais. O contador já dizia para mim assim, Isaac, eu entendo isso. No entanto, eu não tenho os itens aqui na contabilidade, tá vendo? Eu só contabilizo o desdobro da nota, a capa da nota. Eu não tenho as informações que o governo está pedindo no layout X. E aí, o meu papel, pegando o exemplo que você deu do time, o meu papel era pegar a bola, pôr a bola no chão. Gente, espera lá, vamos tentar organizar isso aqui, ser sóbrio, etc. E aí eu comecei a montar, sem saber que estava nascendo uma empresa. Então, assim, como o mineiro diz, né? A Mendes nasceu assim, foi fono, até foi, né? Então, nós começamos a realmente formar esse elo com soluções. Na época, eu não tinha produto, não tinha sistema, não tinha equipe, mas o que eu fazia era terceirizar alguns processos de digitação. Eu até tenho um problema aqui de tanto digitação. De tanto digitar, que eu pegava os documentos. Então você não tem um item e você não quer fazer. Me dá aí as notas, e aí a ProSoft era parceira minha, né? Eu usava o sistema em DOS da ProSoft lá, pegava essas notas e passava a madrugada digitando para o outro dia gerar os arquivos e cumprir com as entregas. Caramba, e foi assim que nós surgimos. E qual foi o primeiro produto ou serviço que você criou para você falou, opa, agora tenho uma ideia, vou compor um serviço com isso para oferecer para o mercado? Qual foi o primeiro serviço que você teve na Mendes, na fundação da Mendes? Legal. Sempre foi muito plural, tá? Porque como sempre tivemos essa cultura de dizer sim, de tentar ter essa empatia, de buscar atender a dor do contador, sem importar muito como que nós vamos fazer. Então, nós não tínhamos uma prateleira, um portfólio. Olha, o que você precisa? Então, olha, para resolver isso, eu consigo atuar dessa forma e eu vou te cobrar X. Então, aí aos poucos foi surgindo o portfólio. Mas nós tínhamos verticais, consultoria, eu tanto ajudava os programadores a gerar os arquivos, a bater layout, a validar, a trazer cálculo, etc. Tinha um trabalho de digitação, que é essa terceirização, que hoje a gente chama de BPO, né? Certo. E tinha também todo um outro trabalho que começou a nascer com tudo isso, que foi o trabalho do cadastro. Interessante essa história do cadastro, que hoje é o nosso carro-chefe, né? E aí eu fui atender uma distribuidora de medicamentos em Bebedouro, perto de Ribeirão Preto. E aí, atendendo essa distribuidora, e lá nós fizemos tudo, porque eles têm um RP até hoje próprio lá, são clientes até hoje também, graças a Deus. E aí, esse pessoal me indicou para o Gustavo Tenan, que era sócio da Big Sistemas, antiga Big Sistemas, e eu fui atuar na Big Sistema como consultor. E aí cheguei lá como consultor, reestruturamos toda a parte tributária do sistema, terminamos, aí o Rodrigo, que é o sócio do Gustavo e eu, olhamos um para o outro, poxa vida, e agora quem vai preencher isso? Né? E aí, então,
Bom, vamos fazer um cadastro. Na época era DL, nem o web service tinha, né? Vamos fazer um cadastro, então, e não existia cadastro fiscal. Surgiu disso. E aí, claro, assim, por mais que nós fomos pioneiros, num passo seguinte já começou a surgir outras empresas que, com mais estrutura e tudo, essas empresas tiveram aí um alcance antes da Imendes, né? Um fomento. E aí nós começamos a ter esse cadastro compartilhado, que hoje é o nosso carro-chefe. Bacana. Isso é muito essencial para uma empresa, porque às vezes ela paga imposto errado, no sentido que ela paga a mais do que deve, né? O imposto pagar errado sempre é ruim, né? Ou você está sonegando, se você estiver pagando menos, mas se você estiver pagando a mais, também é péssimo para o contribuinte, né? Então, você ter certinho lá o imposto a ser pago não é fácil no Brasil, né? Não é tão trivial assim, né? Não é. E até me admira a coragem, assim, porque poucas empresas se aventuram a falar isso. Eu sei, eu tenho autoridade para dizer exatamente quanto isso aqui vai ser cobrado de imposto, né? Não, e chegaram num ponto que a Imendes chegou de garantir em contrato a acurácia dos dados, né? Realmente. Acho que nós não pensamos direito. Não, mas acho que é da experiência que você acumula de vários anos, você se sente tranquilo em fazer uma tarefa que muitos acham até impossível, né? Exatamente. É rudimentar hoje, Daniel, de fato, e cada vez com a reforma tributária isso está acentuando. E as empresas estão descobrindo isso da pior maneira e irão descobrir com a reforma tributária. Você sabe que uma das tônicas da reforma tributária é a simplificação, é a transparência, é essa alíquota linear. E antes da reforma tributária, todos reclamavam de quê? É muita exceção, é muita variável, é muita condição. O que torna hoje o nosso sistema complexo é muita condicional, muita variável. Então, nós tivemos aí uma reivindicação maciça para que, então, tivesse algo linear. Isso está acontecendo. Só que, se você perguntar para o empresário sobre essa complexidade, ele vai entender que é um problema. Só que acho que vale a pena a gente até trabalhar um pouco mais isso aqui hoje, mas no final do dia, o que sufoca o empresário é o pagamento da guia, né? Não é quantos campos, as possibilidades, essa matriz tributária. O esforço que ele gera para chegar naquela guia, né? Exatamente. E aí, com esse entendimento que o esforço ele figura como um detrator, mas o que realmente tem sangrado as empresas é o caixa, é o pagamento, é o valor que o empresário precisa pagar. O imposto também é muito alto, né? É muito alto. E aí o que acontece? As exceções, como você colocou agora há pouco, as exceções, na prática, são benefícios. Que às vezes está disponível para aquele empresário e ele não sabe, não está acessando aquilo. Não está acessando. E qual a forma de acessar? Em algum momento, colocar no sistema que para aquele produto ou naquele cenário, aquela operação, por exemplo, não vai ter a carga do ICMS, não vai ter a carga do PIS e da COFINS, porque é monofásico, porque é alíquota zero, porque é substituição tributária no ICMS, porque é isento, porque reduz a alíquota, porque reduz a base de cálculo, porque é diferido. Então, assim, cada segmento de exceção representa para o empresário, na verdade, um custo menor. E agora a reforma tributária está tirando a maioria das exceções, só que isso implica em uma alíquota maior. E aí os empresários talvez vão passar a descobrir de uma forma muito ruim que era feliz e não sabia com aquele monte de exceções. Então, tem empresário hoje que não está se beneficiando dessas exceções que ele poderia estar ali, porque ele não está fazendo uma análise tributária muito consciente ali, né, muito profunda. E tem empresário que hoje talvez o lucro dele seja essas exceções, que com a reforma tributária ele não sabe muito bem qual vai ser o cenário dele no futuro, né? Sem essas exceções, como que vai ficar o fluxo de caixa dele aí? Você consegue ajudar ele a fazer uma simulação
Tipo, uma previsão de como vai ser pós-reforma tributária? Sim. Tem aquela frase famosa de Einstein que vai dizer assim, que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. A reforma tributária, ela vem para desconstruir essa frase. Porque hoje, se as empresas continuarem fazendo as mesmas coisas, o resultado será necessariamente diferente. Sim. A única forma hoje, Daniel, de nós mantermos o mesmo resultado, quando eu falo resultado, eu estou falando a mesma margem, você comprando pelo mesmo valor, vendendo pelo mesmo valor, é você mitigar tudo isso agora com simulações para você meio que ter essa presciência comercialmente, economicamente, para onde que a sua empresa está indo, para onde que a sua curva A, as vendas realizadas para essa região geográfica, essa operação dentro da sua empresa, porque com essa visão você vai ter aí o benefício de agir talvez antes do seu concorrente, preparar melhor o seu fornecedor, conscientizar melhor o seu cliente acerca de uma possível repactuação do preço. Você vai poder ter propriedade para quando o seu cliente te argumentar um preço maior, você demonstrar para ele, primeiro, planilhar ali, né? O racional do custo. Segundo, o crédito que ele vai ter também, entende? Mas tudo isso demanda exercício, demanda aprendizado. Por isso que, assim, esse ano tem sido, para mim, um ano bem exaustivo, porque a gente tem ido aí em alguns lugares do Brasil exatamente para evangelizar, para trazer essa mensagem. Você tem feito muitas palestras, né, sobre reforma tributária, né? Está cansado de falar sobre reforma tributária? O duro que não sabe por quê, igual semana passada, nós teve a reunião do ENCAT em Porto Alegre, e aí a gente já sai de lá com uma lista enorme de mudanças, de daqui a pouco vai vir uma próxima nota técnica. E assim, as mudanças, pessoal, elas estão aí. Muita coisa escrita em pedra, muita coisa pacificada, tem muita coisa ainda incipiente, né? Se nós fôssemos falar split payment, alguns conceitos da reforma tributária, ainda tem essa cortina de fumaça que no decorrer do tempo agora, eu falo tempo 6 meses, né? Eu até conversando com o Marco Polo, um amigo nosso em comum da SAC Fiscal, semana passada, eu disse a ele, Marco Polo, olha, para mim agora 15 dias é médio prazo, né? Então, assim, as coisas mudam de uma forma muito rápida com a reforma tributária e tédio não cabe muito na nossa vida. Ano não agora. Tem tédio. Não tem. Muito bacana. Bom, mas assim, hoje, o que é a Emendes hoje, né? Hoje você cresceu, você atende TOTVS, se não me engano, você atende grandes varejistas, grandes software houses, né? Você pode falar um pouquinho da Emendes hoje, né? Tamanho, quantos funcionários, né? Você ainda está lá em Ribeirão, né? Que é muito legal, né? Continua, deve ser orgulho da cidade lá, né? E lá é fantástica a cidade, né? Minha irmã morou lá, eu gosto muito de Ribeirão também. Mas diz pra gente um pouco como que é a Emendes hoje, como que é essa empresa que você criou, é um bom lugar para se trabalhar? Olha, eu amo trabalhar lá, para mim, assim, eu moro muito próximo da empresa e no home office para mim é incabível, então assim, trabalhar lá, o ambiente, e sabe que é interessante você perguntar isso. Pessoal, nós não combinamos nada disso, tá? Interessante esse bate-papo. Teve uma época na Emendes, Daniel, que eu não ia na Emendes, eu não trabalhava na Emendes, porque eu não gostava. Eu vivia de um cliente para o outro, de um parceiro para o outro, porque assim, a Emendes tinha um ambiente terrível no começo.
Sabe aquele ambiente de confusão, de falar, gente... Você chegava lá, não tinha paz. Não, é um estresse. Até que nós começamos a entender sobre a dinâmica de pessoas, valores... Cultura, sabe? E assim, rapaz, a nossa vida mudou de lá para cá. Veio um crescimento também, assim, geográfico mesmo, geométrico, diria. Mas, sobretudo, hoje, esses valores que a gente aprendeu lá, a duras penas, é inegociável. Hoje se fala muito sobre aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar onde você precisa ir, né? Olha, eu tenho algumas dificuldades, sabe? Quando se fala de valores, de relacionamento, acho que tem coisa que leva a gente adiante. Né? Alguns valores são inegociáveis, né? São. E a gente não pode abrir mão deles, né? Com certeza. Sim. Acredito muito nisso também. Muito bacana. Mas quantos funcionários você está hoje lá? Legal. Eu acabei não respondendo. Hoje, a Imendes ela faz parte de um grupo de empresas, de um grupo de soluções tributárias. Nós temos em Juiz de Fora uma unidade que é a e-auditoria, que cuida de soluções focadas para escritórios de contabilidade. Legal. E em Ribeirão Preto, a Imendes focada nesse público específico de software, de cliente final, etc. Ao todo, hoje, nós temos cerca de 70 em Ribeirão, 180 em Juiz de Fora, 250 pessoas aí que trabalham com a gente aí. Bacana, pensando esse mundo tributário. Já começa a ser uma organização mais difícil da festa de fim de ano. Bastante gente. É um desafio. Mas é muito gostoso, né? E você vê, né? Um sonho que você teve lá atrás. Olha quantas famílias está impactando hoje, né? Quantas pessoas, não digo que dependem disso, mas que apostaram nesse sonho junto com você, né? Aqui na CBR a gente fica muito contente de ver isso também, né? De ver o crescimento. Cada pessoa que a gente traz é uma família que a gente traz para dentro também, né? Que deposita as esperanças dele aqui no nosso sonho, né? É muito legal fazer isso acontecer, né? Muito bom. Eu falo lá na empresa, né? O perder cliente é muito ruim, né? O churn de cliente é muito ruim. Agora, perder funcionário é inadmissível, né? O churn de funcionário, para mim, é o pior. E sempre quando... Hoje nós já temos lá uma conduta, né? Sempre quando algum funcionário provoca um desligamento, eles vão tentando até chegar em mim. Eu também sempre procuro sentar com o funcionário, entender o momento dele, o que está acontecendo. E tem situações que a gente observa, olha, o melhor para você realmente é ir. Sim, lógico. Não podemos ser a tampa da panela dele. Exato, né? Exato. Mas sempre que pode e se for de fato oportuno, a gente tenta reter ao máximo, porque bacana. É muito doído, né? Perder alguém do time. Sim, muito bacana. Bom, os principais clientes da Imendes hoje, você pode falar, abrir alguns nomes para a gente? Você atende o público de software houses. Sim. Qual o porte dessas empresas de software houses? Que no Brasil a gente tem empresas que atendem, 50 clientes e tem empresas que atendem 5 mil clientes, 50 mil clientes. Exato. Como que qual o porte de cliente que você atinge hoje? E pelo visto você também atinge bastante varejista final, né? Atuamos. Hoje nós temos 2 braços via software house, essa venda indireta, né, que é a software house que trabalha, e um braço menor a nível de volume, que atende o cliente direto. Onde que eu atendo o cliente direto? Quando o RP faz ali a integração e diz para a Imendes, olha, não faz sentido internalizar isso, o produto está integrado, mas eu gostaria que vocês fizessem a ação de vendas, prospecção, implantação, etc. Hoje, a gente trabalha com, por exemplo, SAP, TOTUS, Lynx, os principais RPs. Hoje, nós temos aí 400 RPs, softwares, né, integrados nas nossas um pouco mais de 30 APIs e temos aí umas 200 software houses na fila de integração. Bacana. Até vamos falar agora um pouco
daqui a um pouco sobre esse processo de acelerar essa fila, né? Sim, até a CBR, ela existe para isso, né? Exato, até dando um spoiler, a gente vai mostrar no final desse vídeo, mas o ACBR tem um componente da Imendes com todas as APIs mapeadas, e a gente vai mostrar um demo aqui, que eles estão terminando de fazer agora, mas já está funcional. A gente vai mostrar esse demo para vocês verem o componente da CBR. Então, se você usa a Delphi, usa a CBR, é muito mais simples fazer essa integração aqui com o pessoal da Imendes, né? Mais aí o trâmite comercial mesmo, para você começar a usar a API de cadastro deles, né? Então, você tem um servidor grande lá, você tem que ter um serviço assim, de alta disponibilidade, com muita segurança, porque tem muita gente grande dependendo dele, né? É um desafio manter isso aí? Exatamente. Hoje nós estamos na Amazon, né, como servidor, e é um grande desafio. Para você ter uma ideia, quando nós migramos para a Amazon, se eu não me engano, há cerca de 3 anos atrás, nós tivemos aí acesso a uma das maiores consultorias a nível Brasil e tiveram dificuldade de transicionar os nossos dados de forma segura. Porque o volume, para você ver hoje, todo mês são mais de 6 bilhões de requisições. Né? Hoje já passamos de 70 milhões de produto, mas o desafio são os desdobramentos, né? Porque 27 estados, 250 operações, 3 regimes tributários, 10 características e todos os regimes especiais que existem no Brasil. Quando você vai desdobrando tudo isso, você chega em uma matriz aí de, hoje já passou de 300 bilhões de regras tributárias. Né? E isso tendo que ter integridade, consistência, correlação e essa facilidade de atualização, porque o nosso desafio não é só ter o dado. Né? Não sei se você teve acesso a uma pesquisa que diz que 95% dos projetos de inteligência artificial no mundo não dão certo. Mas por que não dão certo? Porque falta dados. E hoje o triunfo da Imendes é ter esse Big Data que estruturado, tudo, e aí aliado, claro, com inteligência artificial. Estávamos agora há pouco nos bastidores conversando sobre até um projeto nosso, né, de inteligência artificial, tem mudado o patamar da Imendes. Para você ter uma ideia, hoje, inteligência artificial hoje produz cerca de 5 vezes o que todo o nosso time produz. Caramba. Só que essa curva está assim, né? Então, daqui a um ano, com certeza, vai ser muito mais do que 20 vezes. E a tendência é aumentar. Bacana, bacana. Como que você... Vamos falar um pouco de reforma tributária, né? Vamos até... queria perguntar coisas pessoais suas. Fica à vontade para responder como você achar melhor, né? Você acha que a reforma tributária, do jeito que foi feita, ela foi bem conduzida? Ela vai ser bom para o Brasil? Essa reforma tributária, ela vai ser bom para o Brasil? É uma pergunta muito desafiadora. Se eu soubesse, eu teria combinado antes. Estou brincando. Olha, ela foi bem conduzida fazendo justiça a todo o time que conduziu a reforma tributária, considerando o cenário que eles tinham. Porque, assim, se nós analisarmos a expectativa, né, vamos pegar o ângulo do empresário, não foi bem conduzido. O empresário queria redução de imposto na reforma tributária. Né? Ou, no mínimo, ele não queria correr o risco de majorar o imposto, que é o grande risco da reforma tributária. Porque, assim, como nós já estávamos em um patamar, assim, num teto, hoje, você pegar aí 1/3 do que a empresa fatura tem que... Vira imposto. Vira imposto. É muito. Sim. E aí o problema é que você considerar a arrecadação como alíquota de referência, você começa a criar alguns gaps. Talvez o que faltou para esse time que conduziu a reforma tributária é o tato no mundo real, entende? Por exemplo, nós temos ali empresas
dentro das 50 que estão pilotando, a Ultragaz, a Braskem, essas empresas gigantes, olha a estrutura que essas empresas têm a nível de RP, de equipe, de controle, de auditores, de profissionais relacionados à área de TI. E quando eu falo TI, hoje é dados, é código, etc. Então, assim, vai funcionar. Sim. O projeto SPED foi assim. Traz pro Zé da Quitanda, é a mesma realidade, né? Exato. Então, assim, aí, Daniel, por isso que eu acho que nós precisamos calçar esse sapato, sabe? Da responsabilidade de diminuir essa fricção. Porque quando eles terminaram todo esse conjunto, esse framework, né, da reforma tributária, eles estão tangibilizando isso no mercado por meio de quem? Da software house. Então, no projeto SPED, trazendo como comparativo o projeto SPED, eu acho que é bem correto fazer isso, nós tínhamos ali o guia prático do SPED, temos até hoje. Quem lê o guia prático? Ninguém. É programar? Não, eu digo assim, quem é o profissional do outro lado? Tem que ler para implementar. Isso, e o contador também tem que ler para passar o arquivo no PVA, para interpretar os erros, né? Quantas vezes nós debruçamos eu ali, né? Até aqui que você quer perder um funcionário, é só pôr o cara para fazer um SPED. Fala assim, ó, você vai desenvolver o SPED aqui. O cara pede a conta rapidinho, né? Exatamente. Você sabe que esse é um desafio que nós estamos tendo com o software house, porque eles não estão lendo as notas técnicas como deveriam, né? E para isso, né, existem profissionais, eu citei agora há pouco aqui, a SAC Fiscal, que trabalha só para isso, né? Hoje a CBR trabalha para desenvolver vários componentes para poder facilitar essa operação dentro de uma software house. Mas eu vejo que a software house precisa dar um passo na direção desse estudo também, né? Mas o ponto aqui é que na época do SPED, você tinha algo tanto para contador como para programador. Hoje, não. As notas técnicas da reforma tributária, hoje já temos 6, né? Mas essas 6 notas técnicas comunicam com o programador. Sim, é verdade. O que o governo está falando, Daniel? Olha, do lado da sociedade, quem vai pegar o bastão do comitê da reforma tributária, né, de todas essas autarquias envolvidas, necessariamente será o programador. Nesse primeiro momento, tem que ser a software house, tem que ser o programador, né? É por ele que está começando, né? A gente está vendo que está frenético a publicação de notas técnicas, né? Acho que toda semana sai uma, às vezes uma altera a outra. Eu estou percebendo que até mesmo as Cefaz, às vezes, estão se atrapalhando um pouco. Às vezes elas não implementam, ou não atualizam o esquema. Sim. E daí o cara vai testar, não funciona, ele não sabe se o erro é dele ou é da Cefaz. Ainda está um momento um pouco caótico, né? Sim, ainda mais pelo fato, muitos deixaram para a última hora. O Brasil, né? O Brasil. E aí nós temos a data do dia 5 de janeiro. Tá aí, né, cara? 5 de janeiro tá aí. Tá aí. A gente está gravando esse vídeo dia 21 de outubro, então tá muito próximo. Muito próximo. E assim, 5 de janeiro também é conhecido como primeira segunda-feira do ano. Imagina, você na primeira segunda-feira do ano... Acabou de chegar das férias, do Réveillon, vai ligar o sistema, nada funciona. Já pensou? Por isso, na Emendes, a gente está chamando essa data do Dia do Caos Tributário no Brasil. A gente nós não estamos fazendo aquele papel do profeta do caos, né? Que estamos... o terrorismo. Eu já vi muitos profissionais irem por esse lado. Mas hoje, quando você tenta ser realista... mesmo focando no copo meio cheio ou focando na solução, eu quero fazer parte da solução, não do problema, ainda assim você encontra as dificuldades, os desafios, que seria desonesto nós não passar isso. Porque a reforma tributária tem uma face política, uma face da mídia que parece que não estão falando a mesma coisa que está acontecendo. Sim, exato. Eu não vejo na mídia aparecendo reforma. Saiu uma nota técnica, não sei o quê, mudou, já está implementando aqui, já está aceitando. Eles não falam nada, né? Mas 5 de janeiro vai... Eu acho que vai acontecer também. Muito software, muito empresário que está usando um software que a software house não se mexeu,
Esse cara, né, em 5 de janeiro, vai tentar emitir uma nota e ela não vai passar. E ele vai ter que correr atrás de um outro software para operar o negócio dele. Muito bom. E olha, agora até falando sobre o negócio da software house em si, eu tive até um insight recentemente, pegando um voo, aí pessoal ali, os comissários de bordo, fazendo aquele ritual todo, né? Falando obviedades, Sim. né? Não pode fumar no avião. Gente, hoje você não pode fumar num restaurante, né? Quem é hoje maluco que vai acender um cigarro dentro de um avião, né? Mas aí ele fala outra obviedade que é assim, coloque a máscara primeiro em você. E eu falei, olha, a Software House, nesse momento, está tentando ajudar tanta gente, os clientes principalmente, mas e elas? Você fala da tributação delas. Na tributação delas. O negócio delas também, como você trouxe aqui. É verdade, porque como é serviço, vai ser muito impactado na alíquota de serviço. Demais, demais. Então, assim, precisa fazer conta, precisa fazer análise. É o momento agora que a empresa de software precisa sentar com o contador e entender, olha, a partir de 2027, vamos fazer uma conta básica? Aqui, a ideia aqui não é ter densidade, né, tributária, mas vamos lá, a Software House hoje, lucro real, paga o PIS e COFINS de lucro presumido, né, por um regime especial. Então, okay, vamos colocar, estou colocando, vou citar o caso da Emendes, que nós temos como atividade principal software. Serviço. E aí, nós temos uma alíquota de PIS e COFINS 365 e ISS de 2. Quanto que deu aqui? 5,65. Eu pago 5,65 sobre o que eu faturo. Uhum. Guarda esse número. Agora, com a reforma tributária, a alíquota ela vai chegar no teto de 28%. E eu vou ter direito a crédito. Que crédito? Folha de pagamento não dá crédito. Terceirizações. Qual que é o volume de terceirizações? Aí eu vou terceirizar, eu vou pejotizar a folha. Todo mundo para mim ter esse crédito. E eu vou contratar um risco, um passivo. Fica com um passivo enorme. Um passivo trabalhista. Tem todo esse viés também jurídico. Ok. As minhas terceirizações é Simples Nacional, do outro lado, não manda crédito. Daí não vai dar crédito. Porque o que adianta? Eu terceirizo, eu vou pejotizar a minha folha e o cara abre um Simples. Uma MEI, simples. Que é o que geralmente acontece. Uhum. Ah, não, mas eu falo para ele abrir no regime normal. Ele não vai conseguir, né? Quem vai ter que pagar esse imposto para ele? A empresa vai ter que majorar o contrato. Então, você percebe que o momento hoje da software house, principalmente as menores, é um momento de muito cuidado, de realmente colocar a máscara primeiro nela, porque tanto precisa olhar para produto, conformidade, estar na mesma página no quesito das notas técnicas, trazer soluções disruptivas e também olhar para a sua composição de custo, porque tudo vai mudar. Muito. Tudo vai mudar. Vai ganhar um grande sócio. Já tinha um sócio que é o governo, só que agora esse sócio vai morder um pouco mais da fatia ali da Exatamente. Dele, né, do faturamento dele. Para você entender, Daniel, reforma tributária, se você colocar dois extremos, tá? Quem vai ser mais beneficiado, quem vai ser mais prejudicado? Desse lado aqui, nesse extremo de benefício, eu tenho indústrias que não têm benefícios fiscais, que são a minoria. Tá. Hoje você sabe que a maioria das indústrias no Brasil ou possui um regime especial ou um benefício tributário específico. Mas toda indústria que paga pelas alíquotas padrões, a reforma tributária vai ajudar. No outro lado, no outro extremo, quem que eu tenho? Prestadores de serviço. Esses são os que estão lascados. E aí, muito próximo desse extremo, que me preocupa muito, eu tenho as empresas do Simples Nacional, que hoje eu estou falando de 84% das empresas. Sim. E isso eu considero grave. Nossa, vai ser uma bela mexida. Realmente, acho que os empresários eles só vão tomar consciência do que aconteceu quando eles pagarem a primeira guia já calculada com a reforma tributária. Falam, pô, mas dobrou o meu imposto aqui, o que aconteceu? Tal.
Então Exatamente. vai ser muitos não vão ter nem opção de subir preço, né? Porque a sociedade talvez não vá conseguir absorver aquele novo custo ali também, né? Vai ser uma grande mexida. Então, assim, trazendo para a realidade das software houses, você acha que corre o risco de muitas empresas de software quebrarem, não conseguirem se ajustar à reforma tributária, seja tecnicamente, porque eles não correram atrás das notas técnicas e fizeram tudo que precisava ser feito, ou seja, porque a carga tributária que ele vai ter que pagar agora vai quase que inviabilizar o negócio desse? É um risco muito alto. A software house que hoje a correlação de dinheiro novo, novas vendas e churn não é boa, o valor de cancelamento e o valor de dinheiro novo está meio que empatando, e ao mesmo tempo, imagina que essa software house já tem uma dívida tributária, já tem lá alguns parcelamentos. Imagina que essa inadimplência da software house perante o governo vai começar a perder cliente, porque o cliente vai querer o crédito. Sim. Porque nós vamos ter crédito, nós prestadores de serviços ou não, nós vamos ter crédito de despesas como aluguel, energia elétrica, o sistema, etc., que hoje nós não temos, entendeu? O cliente final ele pode preferir fazer software com uma empresa grandona, porque ela tem lucro real, alguma coisa que dá crédito para ele, do que fazer com uma MEI, uma empresa do Simples que não vai dar crédito para ele. Pode acontecer esse cenário. Pode acontecer. É uma pequena parcela, tá? Porque eu não vejo uma empresa trocando um sistema... Não é fácil trocar um sistema. Não é fácil, mas pesa. Pesa na decisão, entendeu? Sim. E se essa questão vem em um momento de insatisfação, no momento em que a empresa está decidindo se troca ou não, com certeza o fato da atual prestadora de serviço não transferir crédito vai pesar. E aí, essa inadimplência que eu comentei, porque só vai ter o crédito do outro lado quando pago do lado de cá. Sim. Okay. Então, se no regime tributário atual essa software house já está tendo dificuldades com a adimplência, comercialmente ela terá dificuldades. De vender, porque o cara fala, poxa, você não está me transferindo o crédito que eu preciso aqui, né? Exatamente. É desafiador mesmo, né? É muito desafiador. E você acha assim, para software house que está aqui hoje, outubro, e não fez nada, esse cara já dançou, dá tempo dele correr atrás até janeiro e fazer alguma coisa e tá apto a funcionar? Dá tempo, mas assim, eu tenho hoje 2 filhas na escola e a gente sempre procura acompanhá-las em cada trimestre ali, em cada fase, porque ninguém reprova de ano na última prova. É isso. Né? Sempre uma construção. E a software house que hoje não fez o mínimo, por exemplo, tem amigos de software house que me ligou há 2 meses atrás e eles disseram, esse, por exemplo, né, me disse assim, Isaac, olha, cara, eu vou começar a pegar nisso meados de outubro. Por quê? Rapaz, vou esperar acomodar essa poeira baixar, ver para onde... E aquilo vai que pega, vou ver se pega mesmo, né? No Brasil tem isso, vamos ver se essa lei pega. Exatamente, cara, a emenda constitucional é de 2023, cara, e o cara está em 25, testando, entendeu? Então, assim, é o procrastinador contumaz, né? O cara procrastina de forma intencional. Eu decidi procrastinar. Eu decidi não fazer hoje aquilo que eu precisaria fazer. Só que o cliente dele, ele não está tomando a decisão de correr esse risco, entendeu? Então, assim, o que fazer? Precisa correr atrás para... porque eu posso dividir em três como que eu posso colocar? Em 3 camadas a reforma tributária para uma software house. Tem a camada técnica, e aí eu estou falando de dicionário de dados, arquitetura, cálculo, correlação, relatório, etc. O próprio DFE, né? Pessoal, assim, a reforma tributária está toda pendurada nos documentos fiscais eletrônicos. Nos XMLs existentes da nota eletrônica. Exatamente. E por aí, né? Primeiro, essa camada técnica. Depois, eu tenho uma segunda camada, que é a camada de dados. Não adianta ter a parte técnica,
Foi a conclusão que nós chegamos lá em 2010 para 2011, quando nós criamos o cadastro, né? Nós tínhamos feito a camada técnica para o SPED e não tínhamos a dos dados. Aquela pergunta, e agora? Quem vai preencher isso aí? Quem vai preencher? E olha o desafio da Software House. Vou até olhar para vocês aqui. Porque vocês têm que ter protagonismo na reforma tributária, é um caminho sem volta. Não existe muro. Você não pode ficar em cima do muro e dizer eu não vou me envolver com isso e eu vou focar no meu core, eu atendo o varejo alimentar, eu vou melhorar meu sistema então para atender melhor o varejo alimentar, etc. Esquece isso. Não existe muro. Segundo, vocês então tem que... Imagina que você está num jogo tributário, um jogo de futebol, como o Daniel trouxe aqui, você tem que levantar a mão e pedir a bola. Só que, ao mesmo tempo, como profissional de tecnologia, você não pode se meter com os dados. Você não pode entrar no mérito do dado. Quem é louco para poder dizer, olha, você tem que fazer isso, né? Estávamos com o pessoal do SAP em um evento de reforma tributária semana passada e eles me disseram assim, numa conversa que tivemos, Isaac, olha, muitas vezes o nosso consultor está muito mais preparado do que o cliente na área tributária. Ainda assim, a gente tem que ser agnóstico. Porque senão você acaba assumindo o risco, né? E não é uma função dele ali como consultor SAP dizer como o cara tem que tributar, né? Isso tem que ser do contador ou alguém da empresa, né? Exatamente. Só que, por mais que tudo isso é verdade, no final do dia, vou colocar o dia 5 de janeiro, ele vai ligar para quem? Para a Software House. Não tá emitindo, tá dando um erro aqui, e agora? Exatamente, mas eu vou mudar o viés da minha conversa. Esse cliente vai sangrar. Sim, lucro cessante. Ele não está emitindo documento, o caminhão parado, é cliente que não leva a mercadoria. Exatamente. Ou em janeiro de 27, ele pode estar pagando de forma inesperada um imposto maior. Nós queremos que os nossos clientes se dão mal? Não. Então, assim, é de interesse nosso que o nosso cliente vá bem. Então, eu preciso também, então, estar nesse campo, levantar a mão. Não adianta a Software House lavar as mãos e falar, esse problema não é boa, meu. É isso aí. Não adianta. Vai sobrar para ela se ela não ajudar a resolver isso daí, né? Seja com o contador, seja com o cliente, ela tem que entrar nesse jogo e resolver isso junto com eles, né? E resolver. E aí eu te falo que a Software House vira a mesa do jogo. Porque ela sai de um lugar de ser reativo, a maioria, infelizmente, Sabe o conceito de MVP, né, dentro da Software House? Eu tenho uma dificuldade na área tributária, porque isso derruba a estratégia da Software House. Ah, não, eu vou fazer só o que é obrigação. Só aquilo, o que precisa fazer? Então, eu vou fazer isso, porque eu só não quero que trava o PDV. Eu não quero que a mercadoria não deixe de ser dado entrada. Nós precisamos desconstruir, dentro da Software House, uma cultura de MVP na área tributária. Então, quando você começa a ter essa empatia com o cliente, olha, coloca o cliente no centro, o que ele precisa, olha, então eu vou criar soluções que a maioria não está criando. Não é só ter um DFE rodando, não é só ter os dados também, porque a terceira camada, lembra que eu falei que são 3? Sim. Técnica, dados e a camada estratégica. E aí eu vou para um outro patamar. É saber como tributar corretamente para aquele cenário, para aquela empresa, naquele tipo de venda. Exato. E eu vou além. A camada estratégica é você, Software House, sentar na cadeira comercial do seu cliente. E aí você não vai mais só dizer para ele sobre conformidade. Porque lembra, nós já saímos dos dados e nós estamos indo para o estratégico. E aí no estratégico você vai dizer para ele, essa curva A sua é problemática. Olha, esse estado não compensa mais você comercializar com esse estado. Olha, você tem um CD em Extrema, você tem um CD em Vitória do Espírito Santo. Agora, a partir de 2029, esses benefícios tributários vão ser desidratados. Vamos tentar fazer conta, né? Será que faz sentido? Olha, vamos precificar então.
Então você vê que eu já não estou falando mais de DFE, de nota técnica, não estou falando de dados, eu estou falando de estratégia. Olha, qual a margem que você deseja ter? Vamos precificar, então, da forma correta, considerando toda essa curva de transição. Olha, você sabia que para você, estou dizendo você falando com o seu cliente, você sabia, cliente, que para você manter essa margem a partir de 2027, você precisa vender por 7% a mais? Olha, você que tem marketplace, você que tem e-commerce que vende para 27 estados, já pensou você conseguir montar uma matriz para o seu cliente? Cara, quando eu comecei a mostrar isso para o mercado e apresentar essa solução para algumas empresas, os empresários falaram, não, é isso que eu preciso. Você acha que Sim. eles já não estavam mais olhando para a Imendes como uma empresa de retaguarda, de back-office? Hoje, a Imendes faz parte da estratégia de várias empresas porque nós criamos produtos que vão atuar junto aos clientes nessa camada Fantástico. Porque estratégica. isso pode ser a diferença de lucro ou prejuízo que ele vai ter no fim do dia, né? Ou conseguir vender um produto de forma muito competitiva, né? Usando... Exato. E aí a gente não são truques tributários, são coisas que a lei permite fazer, só que tem que fazer bem certinho, estudar todas as variações ali, fazer as simulações, como você falou, né? Para saber se aquilo está valendo a pena, para garantir a margem de lucro, né? Empresa que não tem margem, quebra, né? Não adianta, né? O cara vai ficar trocando dinheiro lá, vai chegar uma hora e ele vai quebrar, né? Exatamente. E aí eu tenho levado para o mercado, Daniel, uma consciência assim. A reforma tributária é faseada, né? Então, cada fase de uma reforma, vocês reformaram aqui esse prédio, né? Inclusive o escritório muito lindo, né? Já te falei isso. Cada fase de uma reforma tem as suas dificuldades, desafios. Você tem que atuar de forma distinta, muda o perfil do profissional, a competência. E a reforma tributária durante esses 7 anos vai ser assim. Nós estamos agora olhando para janeiro de 26, mas entenda assim, ó, a partir de janeiro nós temos que olhar para janeiro de 27. Vai mudar a fase da reforma. E se vai mudar a fase da reforma, eu vou ter que passar a olhar para a minha margem, por quanto que eu vou conseguir comprar. Será que o meu fornecedor está preparado? Será que o meu financeiro administrativo está preparado com o processo para começar a controlar todos esses créditos que eu vou passar a ter? Tem muita empresa, Daniel, que não tem o financeiro não é lançado. Essas despesas nem passam pelo sistema. Como é que vai ter essa escrituração? Uhum. Porque quando se fala em base ampla de crédito na reforma tributária, é você levar para o seu sistema um controle amplo de crédito. Quem vai trazer essa sofisticação para o sistema? A software house. E tem muita informalidade, né? Por exemplo, principalmente no setor de serviço. Eu vejo muitos serviços que ninguém dá nota de nada, né? E isso, na reforma tributária, vai significar menos crédito, né? Especificamente, né? Você acha que a reforma tributária, no geral, ela vai combater fortemente a sonegação fiscal, que a gente sabe que é muito grande no Brasil? Sim. Olha, eu nunca vi o governo tão bem preparado como ele está agora. É assim, Daniel, assustador. Muito embora hoje o governo dá muito ponto sem nó. Sabe, o mineiro tem isso. Fulano não dá ponto sem nó. Quer dizer que ele deixa as coisas muito bem. Mas o governo dá ponto sem nó, ainda. Para você ter uma ideia, eu estou também como presidente da ABETRE nesse mandato, né? E a ABETRE é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário. E lá a gente fomenta a ética, tem muita fraude hoje no tributário, a gente tem visto aí tantas ações até mesmo policiais, né? Enfim, operações, etc. E aí, a gente percebe que cada vez mais nós vamos precisar trazer esse conceito amplo para dentro das empresas, entendeu? E aí entra a gestão sofisticada, e aí que vai entrar, de fato, essa estar do lado de cá
perante um governo que não está mais aceitando sonegação, perdão. E essa sonegação com inteligência artificial e tudo mais está sendo exaustivamente combatida. E aí, na ABETRE, a gente teve agora acesso recente ao governo autorizando, por exemplo, recuperação de crédito de PIS e COFINS para um produtor rural, pessoa física. Nossa. Nem contribuinte é. Então, você vê que ainda falta alguma coisa, sabe? Mas está evoluindo muito rápido. E tudo está ficando muito mais digitalizado. O dinheiro está praticamente todo digital, né? Eu acredito que talvez os pagamentos em dinheiro mesmo, moeda, sejam 10%. E todo esse dinheiro digital é rastreável, né? Então, o fisco vai saber exatamente quanto entrou de grana em cada CNPJ ali, né? Até interessantíssimo isso. O brasileiro é muito criativo, né? Até escapou das maquininhas ali uma época com as maquininhas em CPF, né? Começava a fazer maquininha do CPF no nome do vô, do tio, do primo, sei lá, para não ficar aquelas vendas atreladas ao CNPJ. Aí os estados vêm com a lei do vínculo fiscal ali para acabar com essas maquininhas em CPF. Mas com a reforma tributária dá um passo a mais, né? Cada vez vai ser mais difícil do empresário sonegar. Eu vejo que muitas empresas talvez até tenham dificuldades porque o empresário vê a sonegação como uma forma de lucro. Talvez a única forma dele apurar lucro é a sonegação, né? E daí, num ambiente que aquilo fica impossível de acontecer, esse cara vai ter problemas, né? Exatamente. É interessante a evolução, né? Há um tempo atrás, quem ainda andava com cheque, falava, você está usando cheque ainda? Aí o tempo passou e dinheiro, né? Rapaz, você tem dinheiro em espécie? E aí, semana passada, nós fomos pagar não lembro se foi estacionamento ou um almoço, e deu problema na maquininha por aproximação. E aí a atendente falou, olha, vocês não têm cartão físico? Daniel, ninguém tinha cartão físico. Era só o celular para pagar a aproximação. Então, olha para você ver, cheque se tornou obsoleto. Dinheiro, agora nós já estamos na época do cartão físico, eu mesmo. Ele já está desmaterializando também. Eu não ando com cartão físico mais. Então, assim, essa parte da evolução dos meios de pagamento tem cooperado na mesma proporção para o governo mitigar a sonegação. Com o split payment, acho que dá uma boa conexão com o próprio split payment aqui, o governo está amarrando todas as pontas. Tanto para controlar pagamento efetivo com crédito transferido, né? Porque hoje as empresas tomam crédito de algo que o governo não sabe se vai receber. Né? É claro que está todo mundo olhando pelo viés do fluxo de caixa, porque hoje tem ali o fato gerador, mas eu não pago naquele momento. Sim. E aí eu trabalho, entre aspas, com dinheiro do crédito no meu fluxo de caixa para pagar depois. Ok. Só que pensa agora pelo lado do governo. Ele está transferindo um crédito sem ter segurança nenhuma de que aquela empresa vai pagar o imposto. E esse pagamento splitado não é uma tecnologia nova a nível de mundo, né? Hoje eu tenho o split payment já na Emendes há muitos anos, em projetos de parceria, que quando o cliente paga um boleto de um parceiro específico, por exemplo, ele recebe uma parte, eu recebo outra. Não tem bitributação, etc. Isso é ótimo, né? Não precisa o dinheiro entrar numa empresa e sair para outra, né? Que dá toda a complicação fiscal. Né? Exatamente. Até abrir um parênteses, eu lembrei de uma piada, né? Que as pessoas estavam conversando fora do Brasil sobre tributação e aí falaram assim, o problema do Brasil é essa bitributação. Falou, não, no Brasil não existe essa bitributação. No Brasil é só tributação mesmo. Tributação boa. Então, essa questão do split payment veio para amarrar a ponta que ainda estava solta. E aí eu acho que é o tema ainda mais sensível da reforma tributária. Hoje nós temos a previsão de 2027 começar B2B, né? E aí nós vamos ter uma projeção gradual do split payment de 2028 a 32, uma evolução. E nós vamos ter 3 métodos de recolhimento, o inteligente, simplificado e o manual.
Mas o importante do pessoal entender que o split payment é essa integração do pagamento pelo adquirente com o pagamento do imposto. E aí, a empresa que está ali pagando o crédito, né, sendo um contribuinte, ela vai pagar de forma splitada e já vai ter um débito ali de imposto junto. Esse crédito, porque ela comprou algo, esse crédito já vai estar disponível para essa empresa que pagou na sua apuração assistida. Entendeu? Bacana. Então, dentro da apuração assistida, ele vai ter lá esse painel. Por isso que nós da Emendes estamos assim, influenciando a software house para desenvolverem a sua apuração dentro do sistema. E a minoria que tem. Entendi. Né? Porque realmente vira ir atrás desse crédito vai virar a grande moeda das empresas aqui de como fazer negócio, né? Vai. Então você... É um mercado novo surgindo. E você não pode simplesmente acreditar ou aceitar o que o FIS falou. Você tem isso de crédito. Você tem que ter a sua apuração até para confrontar. Se você sentir falta de alguma coisa, ou alguém não pagou o imposto lá e o crédito não entrou para você. Você tem que ter esse controle, né? Já é comum o pessoal fazer conciliação ali de cartão de crédito para saber se as adquirentes estão fazendo os pagamentos corretos. Seria algo semelhante, né? Fazer uma conciliação dos créditos tributários, né? Exatamente. A software house não pode agora, assim, desenvolver algo que vai ficar muito em linha com o que o próprio governo tem. Né? Você lembra do emissor gratuito do governo de nota fiscal eletrônica? O que é aquilo? Você coloca lá 6 quantidades a R$10, ele não faz nem a conta. De 60. Você tem que colocar tudo. E aí você olha para aquilo que o governo disponibilizou, que eles chamam de calculadora da reforma, mas, pessoal, você tem que colocar tudo lá. Então, você precisa desenvolver algo que você vai trazer para o seu cliente assim, ó, você tem um gratuito do governo, mas eu desenvolvi esse aqui para você. Esse aqui você só põe o NCM e eu faço o resto. E aqui eu tenho inteligência, aqui eu tenho um cálculo, aqui eu tenho estatística, né? Aqui eu tenho essa ponderação comercial. O governo não vai te entregar nada disso. E ele já tem sinalizado que a tendência agora para qualquer passo que ele der, ele vai até cobrar por isso. Né? Sim, porque acaba sendo o consumo de API deles. É o ali. custo computacional que não tem orçamento para isso. Bacana. E a Emendes está pronta para ajudar essas software houses, então, a vencer esse desafio da reforma tributária, né? Mas que tipo de serviço você pode prestar para a software house? A gente tem aqui as APIs de cadastro, que ela pode consumir e, com isso, ajudar o cliente dela a sanitizar as bases. Você presta consultoria para a software house também? Quais outros serviços relacionados à reforma tributária você faz para a software house? Muito bom. Nós temos hoje o nosso carro-chefe, a primeira solução de cadastros fiscais. E quando eu falo cadastros, eu estou falando tanto a nível local como interestadual, considerando várias operações, toda essa matriz tributária. Toda a complexidade que o Brasil tem, você consegue resolver lá. Exato. Então, governança de cadastros, de forma geral. Depois, nós vamos já para uma camada de operação. Nós temos hoje o que nós chamamos internamente de Vacine, que é um auditor de documentos fiscais de entrada. Então, você pendura ele ali no DFE, no manifesto, e você consegue estar batendo no XML do fornecedor para ver se ali tem inconsistências graves a serem corrigidas. E o plano de ação para cada uma também. E temos aí uma terceira solução, que é uma solução de pricing, que eu comentei um pouco aqui. Aí você entrar na estratégia da empresa e ajudar ela a compor preço, ajudar ela a compor estratégia de produto, né? De venda de produto. Né? Exato. E por último, nós temos a calculadora da reforma tributária, que é para trazer essa apuração. Nós tiramos a foto atual da empresa e mostramos a foto do futuro para ela. Fazendo uma previsão já com os novos impostos da reforma tributária. Perfeito. Em 2027, quando nós vamos ter o CBS e o PIS e COFINS serão extintos, e aí nós vamos trazer a foto dessa transição. Nós vamos ter
essa transição a partir de 2029, quando o ICMS e o ISS vai começar a decair e vai entrando ali o IBS com todas as variáveis, né, estaduais e municipais. E aí, em 2027, nós também vamos trazer o IPI alíquota zero contra o imposto seletivo entrando para alguns produtos, bebidas açucaradas, cigarros, veículos de luxo, aeronaves, etc. Como que eles chamaram? O imposto do pecado. Do pecado, né? Imposto do Então, pecado. é uma transição, né? São vários anos de fases, né? Eles vão desligando um imposto, ligando o outro, tem que ir calculando ano a ano como que a empresa vai ficar em cada uma dessas fases, né? Exatamente. Bacana, Exatamente. bem desafiador. É um grande desafio. Para quem quer contratar a Emendes, como que começa? Entra na página, o que ele tem que fazer? A gente vai deixar, lógico, no link da descrição desse vídeo aqui, a página da Emendes, mas você prefere que o pessoal fale em algum canal específico? Legal. Dentro do próprio site da Emendes tem lá os nossos contatos. Nas redes sociais, Grupo Emendes, em qualquer rede social. E vocês podem, no caso aqui, Software House, procurar internamente dentro da Emendes pelo Renes, pelo Matheus Quaglio, pelo Renan. E esses 3 gestores de Software House estão me ajudando aí em toda essa condução. E a nossa ideia, Daniel, é essa mesmo. É dar as mãos hoje com a Software House e em cada ano da reforma a gente vai transicionando também a Software House como negócio, como produto, como estratégia, com conteúdo também para ela municiar o cliente. Então a ideia é até 2033 transicionando e a partir de 33 tocando a vida também. Porque, veja, hoje nós já temos 15 anexos na reforma tributária com exceções. Já temos mais de 2.500 possibilidades. Mesmo na reforma tributária, que era para ser mais simples. Nós já temos, dentro da mesma NCM, tributações distintas. Ou seja, eu tenho que colocar a classificação dentro do produto. Não tem como. E assim, né, com o governo, você não comunica por palavras. Com o governo, você se comunica por códigos e alíquotas. E você precisa colocar isso dentro do produto. Inevitavelmente. Ele vai entender a operação que você está fazendo de acordo com esses códigos aí, né? Exatamente. Interessante. Bom, bacana. Vamos dar uma olhadinha no demo que a gente fez. A gente vai dar uma pausa nesse vídeo aqui. Eu vou trazer os demos, os meninos do CBR aqui para mostrar o demo. E a gente vai mostrar como que eles fizeram o mapeamento da API, para quem quiser consumir aqui as APIs da Emendes usando os componentes do CBR, já está no SVN, você já pode baixar lá e usar. E eles vão mostrar aqui um pouco o trabalho que eles fizeram. Enquanto isso, queria agradecer aqui o Isaac Mendes por ter vindo lá de Ribeirão Preto para gravar esse podcast aqui. Foi muito bacana conhecer sua história, sua trajetória, né? A grandeza que a Emendes se tornou hoje, né? Quantos clientes ela atende e a relevância que ela tem até para o Brasil, né? Quantas empresas ela está ajudando efetivamente a vencer esse manicômio tributário que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito bom. E também eu gostaria de sublinhar, antes de agradecê-lo também, sobre o CBR Day, né? Estamos aí na véspera já. E assim, pessoal, nós estaremos lá demonstrando também ao vivo para vocês, conversando. Eu acredito assim, vai ser um evento épico para nós, por causa do momento que ele foi posto na nossa trajetória aí da reforma tributária. É um momento assim, como você disse, quem ainda não se preparou adequadamente, você precisa ir para o evento, porque lá eu tenho certeza que você vai sair com um plano de execução muito bem formatado, né? E obrigado pela gentileza do convite, pela agenda. Eu sei que a sua agenda também é bem concorrida aí, e estamos aí de fato para poder servi-los em tudo que estiver ao nosso alcance. Beleza, brigadão, Isaac. O Isaac vai palestrar no dia da CBR, então dia 6, acho que se não me engano no dia 6, né, que é a sua palestra. Vai ter um painel lá sobre reforma tributária. O Isaac é um dos agentes da reforma tributária aqui no Brasil, talvez uma das pessoas que mais conheçam sobre o assunto. Então vai ser muito bacana, a gente convidou ele para ter uma palestra lá no
no dia da CBR. Então, dia 6 e 7 de novembro, no Ibirapuera. Se você ainda não está inscrito, corre lá que ainda dá tempo. Vai ser um evento fantástico, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o demo com os meninos aqui. Obrigado, Isaac.